Olá, boa noite. Veja no Brasil TV, desta quarta-feira, dia 8 de setembro. A busca pela segunda dose antecipada causa grandes filas em postos de vacinação no Distrito Federal. Em Mato Grosso do Sul, a fumaça das queimadas no Pantanal encobre cidades inteiras. Preso no interior de São Paulo, um criminoso procurado por roubo e homicídio, acusado de financiar os assaltos a bancos de Araçatuba na semana passada. E ainda a chegada dos para-atletas à Petrolina, no sertão de Pernambuco, depois do ouro em Tóquio. Agora, no Brasil TV. Depois do feriado de ontem, vários postos reabriram hoje no Distrito Federal com grandes filas para vacinação contra a Covid-19. Teve muita reclamação por causa da demora. E quem tem a segunda dose da AstraZeneca e Pfizer agendada até 24 de setembro já pode antecipar a imunização. No Guará, hoje cedo, a fila dava voltas do lado de fora da Unidade Básica de Saúde número 1. A Malvina e o Claurício foram os primeiros a chegar. 6h20 da manhã. Fiquei feliz, alegre. Para mim foi uma alegria imensa, né? Participar desse momento único, né? A segunda dose deles já estava marcada para hoje, mas a maioria das pessoas que estavam na fila foi antecipar a segunda dose. O José ia completar a imunização da Pfizer só no dia 24, mas preferiu garantir a vacina hoje. Eu quis adiantar por uma questão de segurança, já ficar mais protegido. O posto da 114 Norte também estava cheio. Pessoas de todas as idades na fila. Para evitar aglomeração, era liberado um grupo de 10 pessoas por vez. Teve gente que levou um livro para esperar na fila. Imagino que tenha mais pessoas, né? Então eu falei, bom, o jeito é ficar lá tranquila e aproveitar o tempo, né? Já que eu vou ficar parada, aproveitar o tempo da melhor maneira possível. E houve fila e reclamação por causa da demora para se vacinar em vários postos. No Centro Olímpico de Planaltina, muita gente se aglomerou na arquibancada. Na Regional de Ensino de Sobradinho 2, as pessoas esperaram muito até começar o atendimento. E na UBS 1 de Águas Claras, os moradores se queixaram de aglomeração e falta de organização. Também teve fila na UBS 1 do Lago Norte e moradores disseram que as vacinas acabaram na UBS 1 da Asa Sul. A Gildeci estava na Asa Sul e só conseguiu se vacinar no posto da 114 Norte. Fiquei na fila um pouquinho e daqui a pouco avisaram que já tinha acabado. Mais de 9. Isso. Aí eu corri para cá. E esse movimento todo é porque, a partir de hoje, quem tem a segunda dose da Pfizer ou da AstraZeneca, agendada até o dia 24 de setembro, pode antecipar a aplicação do imunizante. Com isso, mais moradores do DF vão estar protegidos com a eficácia total das vacinas. Principalmente agora que nós temos uma variante de alta transmissão circulando, quanto mais pessoas nós tivermos completamente vacinadas, melhor para a redução de hospitalização e de casos graves. Mas, claro, o adiantamento da dose ele deve ocorrer desde que não haja impacto na aplicação da primeira dose às pessoas que ainda faltam se vacinar. A antecipação só foi possível depois da chegada de mais 31 mil novas doses na segunda-feira. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disse que a antecipação da segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer aumentou a demanda nos postos de vacinação. Na UBS 1 de Águas Claras, a secretaria informou que uma equipe adotou medidas para manter o distanciamento. No Centro Olímpico de Planaltina, estão sendo distribuídas senhas. Em Sobradinho, as vacinas chegaram ao ponto de vacinação depois do horário previsto e houve atraso de 40 minutos. A secretaria disse ainda que não há falta de vacinas para a segunda dose. Em Fortaleza, a dose de reforço contra a Covid começou a ser aplicada hoje. O Alessandro Torres tem os detalhes. Em Fortaleza, a dose de reforço contra a Covid-19 começou a ser aplicada hoje em idosos com 70 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência. A expectativa é reforçar a imunização de mais de 800 idosos em 27 instituições aqui de Fortaleza. E, segundo a Prefeitura, os demais vão sendo vacinados à medida que o município receba mais doses de reforço. Em Fortaleza, são quase 179 mil idosos com 70 anos ou mais. Alessandro Torres, para o Brasil TV.
Em Cuiabá, novos pontos de vacinação começaram a funcionar nesta quarta-feira. 14 unidades de saúde passaram a aplicar a segunda dose e a dose de reforço. Até ontem eram apenas 5 pontos de vacinação em Cuiabá. Segundo a Prefeitura, essa ampliação nos postos faz parte da nova fase de descentralização de imunização contra a Covid. Os salões dos restaurantes populares de Belo Horizonte reabriram hoje. Eles estavam fechados desde março do ano passado por causa da pandemia. Com as medidas de flexibilização, a Prefeitura decidiu voltar a receber as pessoas para almoçarem sentadas. A Flávia Ayer esteve num dos restaurantes hoje na hora do almoço e conta pra gente. As refeições aqui no restaurante popular, elas estão sendo servidas com uma pitada de cautela. Como a gente pode ver aqui, as mesas, elas contam com um espaçamento entre os lugares e o tradicional bandejão ainda não está funcionando. As refeições, elas continuam sendo servidas no marmitex. Tem uma fila, que aliás está até bem grande, do lado de fora do restaurante, em que as pessoas pegam as marmitas e aí sim podem acessar o salão. Reabre com a primeira fase, seguindo todos os protocolos de saúde, de distanciamento, de uso de máscara. A gente, inclusive, orienta para aqueles que puderem fazer a retirada, fazer a alimentação ainda fora do salão, que o faça, porque a gente ainda permanece no período de pandemia, mas para aqueles que precisarem, nós estaremos abertos, seguindo todos os protocolos e cuidados orientados pela saúde. Juntos, os 4 restaurantes populares de BH chegam a servir 8.000 refeições por dia. No Amazonas, a quarta-feira foi de volta às aulas, totalmente presenciais nas escolas públicas e particulares do interior do estado. O Leandro Guedes conta como foi esse retorno. 21.000 estudantes voltam a frequentar a escola de segunda a sexta-feira em 61 municípios amazonenses. Antes, eles acompanhavam essas aulas de forma híbrida, indo até as escolas somente algumas vezes por semana. Mas agora, todo o estado está com aulas presenciais e em todas as séries. A Secretaria Estadual de Educação informou que o uso de máscaras e de outros cuidados com a saúde continuam obrigatórios para alunos e professores. Mas o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas vê esse retorno das aulas presenciais no interior com uma certa preocupação, pois no mês passado, na capital, algumas falhas foram identificadas nos protocolos de segurança, além da baixa cobertura vacinal no estado. Sobre isso, a Fundação de Vigilância em Saúde diz que os profissionais de educação estão preparados para seguir esses protocolos e que 55% da população amazonense já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid e 24,6% já concluíram o esquema vacinal. Já para os pais que têm filhos com comorbidades, a orientação é que eles procurem a direção da escola, falem sobre a situação que será avaliada, com a possibilidade de que esses alunos acompanhem as aulas de forma online. Leandro Guedes, de Manaus, para o Brasil TV. Uma aglomeração num show de pagode clandestino em Rio Acima, na região metropolitana de Belo Horizonte, terminou com policiais militares agredidos e 7 pessoas presas ontem à noite. Nesse vídeo, a polícia aparece dispersando as pessoas que estavam na rua. É possível ouvir gritos e, na sequência, disparos de balas de borracha. Pelo menos 30 policiais cercaram as ruas do centro de Rio Acima, na região metropolitana de Belo Horizonte, depois que um grupo atirou pedras e garrafas contra uma viatura no momento em que os militares tentavam encerrar um show clandestino. Então, logo nós percebemos a aglomeração de pessoas, e o risco que aquilo causava, nós acionamos os representantes da Prefeitura Municipal, que compareceram, sendo relatado inclusive pelo proprietário do estabelecimento que ele não tinha autorização para promover aquele evento, e com a chegada da PM, os frequentadores insatisfeitos ali com a atuação policial passaram aí a incidir contra as guarnições. A festa ocorria em um bar no centro de Rio Acima. Quando a PM chegou, havia apresentação de uma banda de pagode. O evento não tinha alvará e descumpria as medidas sanitárias. 7 pessoas foram presas. Elas são suspeitas de tentar agredir, ameaçar e insultar os policiais. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um dos participantes da festa xinga os militares. Uma funcionária do bar, que também funciona como pizzaria, reconheceu que houve aglomeração, mas reprovou a ação da PM. A população ficou indignada diante da atitude deles
E começaram a vaiar, a população foi contra. O dono do bar também foi levado para a delegacia por desrespeitar as medidas sanitárias. Durante a operação, a PM encontrou drogas e munição espalhadas na rua. O evento contava com centenas de pessoas, né? Mas alguns deles que afrontaram a polícia militar e resistiram ativamente à prisão, que efetivamente atiraram pedras e garrafas contra os militares, foram identificados e presos ainda no local. A falta de chuva tem castigado várias regiões do país e contribuído muito para os incêndios florestais. Em Mato Grosso do Sul, o fogo continua consumindo o Pantanal. É tanto incêndio que a fumaça tomou conta da região. O Caio Tomeleiro tem as informações. O trabalho mais intenso atualmente é em Forte Coimbra, uma região de morro que fica perto da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia. Aviões são utilizados no combate em áreas de difícil acesso. Militares do Corpo de Bombeiros, do Exército, além de brigadistas do Ibama Preve Fogo, conseguiram evitar que chamas atingissem as casas de civis e as estruturas do Exército, que administra o local. A fortificação de Coimbra foi construída por volta de 1700 e foi palco de várias batalhas na Guerra do Paraguai. Outras regiões também estão queimando. Segundo o Corpo de Bombeiros, na região do Paraguai Mirim e Paiaguás, mais ao norte do Pantanal, os incêndios aumentaram por conta das fortes rajadas de vento que atingem a região. Com tantos incêndios no entorno, a população sofre com a chegada de fumaça, que encobre a cidade e traz dificuldades para respirar. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Corumbá registrou 68 focos de calor nas últimas 48 horas. Foi o município de Mato Grosso do Sul com mais focos registrados. Em Goiás, bombeiros montaram uma força-tarefa para controlar o incêndio que toma conta do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, que é uma importante unidade de conservação do estado. Henrique Ramos. Os bombeiros se revezam no combate ao fogo. O clima seco desta época acaba dificultando o trabalho. Mais de 50 militares e um helicóptero estão empenhados para chegar nas áreas de difícil acesso. O Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco tem mais de 3.000 hectares e fica entre Goiânia e Teresópolis de Goiás. O fogo começou no domingo e, segundo a direção do parque, já consumiu uma área equivalente a mais de 300 campos de futebol. A região abriga quase 500 espécies de árvores, incluindo o ipê amarelo, símbolo do cerrado. 250 espécies de animais também vivem na região. As queimadas ameaçam a biodiversidade, colocam em risco as espécies que dependem desse ecossistema para sobreviver. Goiás registrou mais de 2.600 focos de incêndio de janeiro até agosto, o que representa quase 20% de aumento com relação ao mesmo período do ano passado. Essas são informações do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Já no sul do país, a chuva virou problema. Ela causou transtornos essa manhã em Porto Alegre. Outras cidades gaúchas também registraram queda de granizo e ventos fortes. A quarta-feira já começou com a cara de que esse não seria um dia fácil na capital. A chuva que começou ontem e não parou durante toda a madrugada fez Porto Alegre amanhecer com diversos pontos de alagamentos. Pelas avenidas, muitas sinaleiras sem funcionar. E com tanta água na pista, se locomover pela cidade se tornou um desafio. Por causa dos alagamentos, alguns motoristas precisaram dar várias voltas até achar uma saída sem água. As ruas da Zona Norte pareciam um labirinto. Vou retornar, vou manobrar outra. Não vai arriscar passar? Não vou arriscar não. Tá muito alta a água. Muito alta. Na Zona Norte da capital, várias ruas acabaram alagadas, principalmente aqui no entorno da Arena do Grêmio. E alguns carros, como aquele branco ali, acabaram ficando parados no meio do alagamento. Já esse motociclista teve mais sorte. Conseguiu passar, mas ficou encharcado. A bota tá cheia d'água já. Eu tentei ajudar ali o outro rapaz ali que ficou ilhado ali, mas não tem como ajudar ele a tirar o carro dali. Mas até caminhões encontraram dificuldades. Tá bem complicado de andar de caminhão. As ruas aqui normalmente costumam alagar bastante aqui na região. A chuva também provocou a queda de parte de uma casa na zona sul de Porto Alegre. Na residência, havia 8 adultos e 3 crianças. Uma das crianças chegou a ficar ferida, sem gravidade, e foi levada para atendimento médico. A família foi para a casa de um vizinho e recebeu colchões e cobertores da Defesa Civil. Nas estradas da região metropolitana, a água acabou causando acidentes. Em Eldorado do Sul, a BR-290 ficou em meia pista. Uma pessoa ficou ferida e teve congestionamento.
O arroio Sarandi é um antigo problema aqui em Porto Alegre. Sempre que chove demais, ele acaba transbordando. E dessa vez não foi diferente. Durante a manhã toda foi desse jeito aqui, ó. Quando apertava a chuva, ele saía do leito. E de vez em quando, né, quando a chuva dava uma diminuída, ele acabava voltando aqui para dentro desse canal. Agora deixa eu mostrar para vocês o outro lado. Aqui, ó. Ali dá para ver toda aquela água acumulada, que é da hora em que ele acabou transbordando agora há pouco. A Defesa Civil e a EPTC percorreram as ruas alagadas. Até a metade da manhã, a água não tinha invadido as casas, mas as autoridades pedem que a população mantenha o alerta. No arroio Sarandi, também registramos muito lixo. Isso tudo acaba contribuindo para que a água suba. Olha para esse esgoto aí, o lixo. O problema é o lixo, a pessoa não consegue botar o lixo no lixo. Esse que é o problema. Alagamento também na esquina das ruas Germano Basler com a Juscelino Kubitschek, no Jardim Leopoldina. Aqui, uma obra começou nessa semana para abrir uma nova rede de escoamento de água da chuva. O trabalho vai durar 30 dias. A chuvarada acabou alagando a escola Emílio Meyer, no bairro Medianeira. Pelos corredores, muita água acumulada e a escadaria mais parecia uma cachoeira. A chuva também atingiu o litoral. Em Imbé e Osório foi registrada a queda de granizo. Tanto no litoral norte como na região metropolitana de Porto Alegre, há registros de pontos sem luz. A CE Equatorial diz que são pelo menos 67 mil casas sem energia. Impressionante, né? A seguir, a Polícia Civil de São Paulo prendeu em Sorocaba, interior do estado, mais um suspeito de participar do mega assalto em Araçatuba na semana passada. A gente volta já já. Brasil TV de volta com a informação da prisão na madrugada de hoje do suspeito de financiar aquele mega assalto em Araçatuba, no interior de São Paulo, que aconteceu semana passada. O Diogo Nolasco traz as informações. Os policiais do DEIC da capital prenderam aqui em Sorocaba, na zona norte do município, num condomínio de luxo, Paulo César Gabrir, de 33 anos. Ele é apontado pelas investigações como suspeito de ter financiado o mega assalto às duas agências bancárias no município de Araçatuba. De acordo com as investigações, 2 carros de luxo foram apreendidos e documentos que mostram que ele tem ligação com o crime organizado. A mulher dele, de 40 anos, que responde pelo crime de tráfico de drogas, e um homem de 25 anos que tem passagem por roubo, também foram presos na casa do Paulo César. Eles devem ser encaminhados para o CDP da Polícia Civil da capital ou para o CDP da Polícia Federal em Araçatuba. Paulo César já respondeu pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, roubo e homicídio aqui no município de Sorocaba. De Sorocaba, Diogo Nolasco para o Brasil TV. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Paulo César Gabrir admitiu que financiou o assalto aos bancos em Araçatuba. A logística do crime custou pelo menos R$600 mil. Ele foi autuado por organização criminosa. Além dele, outras 5 pessoas estão presas e suspeitas de envolvimento no caso. No Rio de Janeiro, donos de ferro velho vão ter que se cadastrar na Polícia Civil. A regra começou a valer a partir de hoje. É uma tentativa de combater a receptação de cabos furtados e outros equipamentos que causam transtorno na vida de todo mundo. É trem que atrasa, poste sem luz, sinal de trânsito apagado e até portão é roubado. Não tem disfarce, muito menos descrição. Com o rosto à mostra, o bandido leva apenas 7 segundos para retirar o portão desse prédio no Maracanã e sai carregando a pé, como se nada tivesse acontecido. No prédio vizinho, o morador conta que os bandidos levaram até as letras com o nome do condomínio, que eram feitas de metal. É um absurdo. Daqui a pouco estão levando um prédio e a polícia continua não enxergando. Para quem dirige pela Zona Norte, uma outra cena é que chama atenção. Na Avenida Marechal Rondon, encontrar um sinal funcionando é coisa rara. A maioria está assim, como esse, desligado há mais de um mês. Ficar sem esse sinal é você ficar até 1 hora esperando aí o de lá de baixo fechar para atravessar. Mesmo que o de lá feche, os motoqueiros vai que não quer nem saber. Quer dizer, isso aqui não é só o sinal, moço. Nós estamos entregues. Entregues aos bandidos.
O roubo de cabos não atrapalha só o sinal de trânsito. Apaga a luz, emudece os telefones, desconecta a internet. Vários operadores de internet já saíram dessa área aqui do Riachuelo, Rocha, em relação a furtos. A iluminação pública também está sendo afetada. O prejuízo aos cofres chega a R$100 mil por mês. Vias inteiras ficam às escuras. O furto de cabos impacta a vida de motoristas, pedestres e também de passageiros. O ramal Japeri está há 10 dias operando com intervalos irregulares entre os trens. A Supervia diz que o problema foi causado pelo agravamento de ações de furto de cabos e equipamentos em vários pontos do ramal. No fim da manhã, a Polícia Civil deu início a uma operação para combater o furto e a receptação desses materiais. Os agentes estão cumprindo buscas em mais de 50 ferros velhos, localizados principalmente na Baixada. Uma tentativa de sufocar as quadrilhas que lucram com a venda do cobre, extraído da fiação. A operação de hoje é um desdobramento da Operação Caminho do Cobre, que aconteceu em julho. Na época, pelo menos 8 pessoas foram presas e os agentes apreenderam R$200 mil em espécie. Hoje cedo, o Estado publicou no Diário Oficial a regulamentação da chamada Lei dos Ferros Velhos, que foi sancionada no começo deste ano. Esses estabelecimentos vão ter que ser cadastrados e registrados na Polícia Civil. A partir de agora, eles vão ter um prazo de 3 meses para realizar esse cadastro. A lei também exige que os ferros velhos prestem informações sobre compras e vendas realizadas e obriga a emissão de notas fiscais. Quem descumprir pode ser multado, ter o registro cancelado e os donos ainda poderão ser proibidos de abrir empresa por um período mínimo de 5 anos. Mas enquanto isso não acontece, a sociedade continua convivendo com as consequências dessas ações criminosas. Na Zona Norte, uma empresa de telefonia chegou a colocar essas placas na fiação de fibra ótica, avisando aos bandidos que ali não tem cobre e que o material não tem valor de venda. Enquanto falta fiscalização e sobra impunidade, o jeito é implorar pela boa vontade do ladrão. Os nossos para-atletas Nonato e Samira Brito desembarcaram em Petrolina, no sertão de Pernambuco, depois de representarem o país na Paralimpíada de Tóquio. A Samira foi finalista nos 100 e nos 200 metros e Nonato garantiu a medalha de ouro com o gol da vitória contra a Argentina na final do futebol de 5. Os dois, claro, foram recebidos com muita festa. O voo que estava previsto para chegar por volta de 12h30 atrasou. Os para-atletas tiveram que trocar de aeronave. Enquanto isso, os familiares de Samira já estavam ansiosos, aguardando no aeroporto de Petrolina. Dona dos Anjos era só emoção. A distância, a saudade e a vontade de abraçar a Samira estava tão grande que foi difícil segurar a emoção. Estou com muita ansiedade, ó. Minha filha chegar, porque foi muito tempo fora. Fiquei muito sozinha, mas graças a Deus ela foi vitoriosa, né? Não ganhou medalha de ouro, mas ganhou sabedoria, né? A irmã dela também estava contando os minutos para ver de perto a Samira. Um orgulho que não cabe no coração. A Samira, ela é uma menina muito batalhadora, muito convicta do que quer. Ela tem uma força de vontade muito grande. Estávamos confiantes, mas infelizmente não deu, não foi dessa vez. Mas com certeza ela vai se preparar para a próxima. E a gente tem sim a esperança que na próxima vai dar certo. A gente está muito ansioso para abraçar, para beijar. O irmão de Nonato não escondia a ansiedade. Chegou cedo ao aeroporto. Não via a hora de dar um abraço apertado. Tá pulsando aqui, doido pra sair do peito. É um orgulho pra gente, viu? Porque não é fácil, né? Na verdade a gente sabe que não é fácil. Pra gente normal já não é fácil, pra gente imagina com a deficiência, né? Não? Então realmente isso nos deixa mais orgulhoso ainda, sabe? Os para-atletas desceram em solo petrolinense por volta de 1h45 da tarde. Foi um daqueles momentos difíceis de segurar as lágrimas. Na chegada, aplausos, abraços e homenagens com cartazes, flores, muitas fotos e selfies. Um registro histórico, misturado com carinho. O coração vai a mil, né? É uma emoção muito grande. Eu só tenho a agradecer à torcida de todos. Fico muito feliz por todo mundo ter acompanhado, torcido, vibrado e agora é só comemorar. Estou feliz
Mas foi bom, foi ótimo, foi legal. Mas em primeiro lugar não queria nada, mas não queria mesmo. Daqui do aeroporto, a Samira segue com a família e os parentes para aproveitar esse momento especial em casa. O nonato daqui vai para Orocó, a terra natal dele. Vai ser realizada lá uma carreata pelas principais ruas da cidade. A celebração de hoje é porque os nossos heróis fizeram história e mostraram força e garra. A Samira Brito, de 31 anos, estreou na Paralimpíada de Tóquio. Foi finalista nos 100 e 200 metros. Não trouxe medalha, mas deixa uma grande lição de superação e aprendizado para as Paralimpíadas da França em 2024. Nonato foi o autor do gol do Brasil no 1-0 sobre a Argentina, na final do futebol de 5, nas Paralimpíadas de Tóquio. Criou espaço, passou, grande lance, olha o golaço! Um orgulho imenso desses atletas que fizeram muito bonito nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão. E agora aguardar Paris 2024. Depois de tanto trabalho e dedicação, é hora desses guerreiros celebrarem as suas conquistas. Parabéns! Obrigada! Graças a Deus deu tudo certo, foi muito esforço, muita luta e agora é comemorar com as pessoas que eu amo. Parabéns, Nonato e Samira. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para vocês e até amanhã.